E aí, galera, vou estar explicando então a tarefa 2 lá do professor, né? Bom, eu coloquei aqui em azul enunciado, mas resumidamente ele queria que a gente gerasse uma lista de impressão que contesse o ID do arquivo, o nome do arquivo. Nas observações, ele disse que o ID tem que ser sequencial, não será digitado pelo usuário. Precisará de uma variável para controlar a folha, a gente pôde perceber isso lendo aqui. E não inserir o papel se não tiver folha. Essas são as 3 observações principais que eu vi. Aí então no fim daria esses 5 métodos: o inserir, que envia o arquivo para impressão, o remover, que imprime o arquivo, o listar, que mostra os arquivos da lista, o inserir folhas, que adiciona mais folha na impressora, e o listar folha, que retorna o total de folhas disponíveis. Então vamos lá. Bom, se a gente sabe que a gente vai precisar de uma variável para controlar as folhas, e eu acho mais prático a gente começar de baixo para cima, porque esses últimos métodos vai ser só atribuir variável. Então vou começar por eles. Vou abrir aqui o VS Code. Na outra aula eu estava com o Atom, né? Agora eu estou usando o VS Code. Então baixei o código do professor do jeitinho que vem lá da plataforma, não modifiquei nada aqui ainda. Então vou começar lá pelos últimos métodos. Aí ele fala: retornar o total de folhas disponíveis na impressora. E aqui ele fala: inserir mais folhas na impressora. Como eu disse, isso daqui é só uma variável que vai controlar a folha, tanto para inserir quanto para listar as folhas. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui no meu arquivo fila.h e vou incluir uma nova variável aqui. Vou dar o nome dela de int, colocar folhas, folhas disponíveis. Beleza, criei essa variável folha disponíveis. Aí eu vou vir aqui no fila.cpp e vou falar aqui, ó. O inserir folhas não é eu adicionar mais folhas da minha variável. Então eu vou falar folhas disponíveis é igual a folhas disponíveis mais o valor que ele vai trazer aí nesse alce folhas. Beleza. E o segundo aqui, ele pede para listar folhas, né? Então só vou dar aqui um return folhas disponíveis, porque aí ele vai mostrar a quantidade de folhas que tem nessa variável. Então, basicamente é isso nesses dois métodos. Aí, a gente tem que adicionar esses dois caras lá no comecinho já, no método construtor. Sempre quando o nome do método é o mesmo nome da classe, se a gente já vir aqui em filo, ó, a classe chama filo, não é? Então, sempre quando o método for o mesmo nome que a classe, ele significa que ele é um método construtor. Ou seja, quando eu iniciar o programa, é esse cara aqui que vai rodar em primeiro lugar. Então, já vou atribuir o valor para essa minha variável aqui. Então, vou falar para ele. Vou falar que a minha variável folhas disponíveis é igual a 0. Então, ela vai começar em 0. Beleza. Então a gente matou já esses dois caras aqui. Aí vamos aqui pro listar. Aí aqui no listar eu colei aqui o mesmo código da tarefa C, lá da listagem. Agora eu só vou alterar as variáveis, né, adaptando aqui. Então esse if return vazio eu vou manter ele aqui, porque aqui a gente tem um método vazio, então eu vou continuar. Aí, deixa eu só arrumar a indentação dele aqui. Opa. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Calma aí. Aqui vai manter, né? Enquanto o remover for verdadeiro, retorno vai ser igual a retorno. Na verdade, antes de fazer o listar, vamos fazer o remover rapidinho, senão vai ficar confuso aqui as variáveis. Deixa o listar aqui parado e vamos lá para o remover.
Então, remover é logo aqui de cima. Bom, aqui no remover, então, a única coisa que vai mudar aqui é que agora eu tenho 3 variáveis. Esse valor que ele deixou aqui era da tarefa C, ele deixou o mesmo código aqui. Aí lá era uma variável só na struct, era só a variável valor. Agora aqui eu vou ter 3 variáveis, que é o ID, o nome e ID, nome do arquivo e a quantidade de folhas. Então eu vou ter 3 variáveis agora. Então eu preciso criar esses parâmetros aqui no arquivo fila.h. Eu vou vir aqui então na função remover e já vou criar esses caras aqui então, ó. Na remover eu preciso criar os 3, então vai ser int com o endereço de alce id, aí vai ser string com o sinal de comercial significa endereçamento, com alce de nome e int com alce folhas. Beleza, criei os 3 aqui. Aí eu já vou aproveitar e já vou colocar aqui no inserir também esses 2 caras aqui, ó, o nome e o alce folhas. Porque lembra, no inserir ele não pode inserir o ID tem que ser sequencial. Então no inserir eu vou manter os 2 e no remover eu vou manter os 3. Beleza. Então eu vou voltar aqui para o meu fila.cpp e agora eu preciso colocar esse mesmo cara. Eu vou copiar aqui então no que eu tinha colocado no fila.h. Vou colocar aqui, remover. Beleza. Aí agora eu só altero aqui as variáveis, ó. O que estava assim, só valor, agora eu preciso alterar para essas 3 variáveis aí. Então, vamos lá. Vou já dar um Ctrl C, Ctrl V 2 vezes aqui para baixo, que aí a gente só altera o nome. Então, a primeira aqui chama alce id é igual a início tô esquecendo. Eu preciso criar as variáveis na minha struct também, né? Então eu tenho a struct aqui, ela tá só com o int valor. Então eu tenho que criar os 3 caras aqui também. Então vou criar int id, que vai ser o id, né, da impressão. E vou criar aqui string nome, que vai ser o nome do arquivo. E vou criar aqui int folhas, que vai ser a quantidade de folhas do arquivo. Beleza. Aí agora sim, posso voltar lá e implementar aqui. Então, o alce id vai receber o início de id. Beleza. O segundo ali, que é o alce nome, vai receber o início de nome. E o terceiro, que é o alce folhas, vai receber o início de folhas. Beleza. Então, nosso método remover está pronto aí. Ele está dando um erro aqui que eu esqueci de pôr o sinal de endereçamento aqui. E também esqueci de colocar esses caras aqui já também. Então eu vou colar aqui também. Beleza. Aí eu preciso alterar lá no fila.h também, né? Então eu tinha esquecido aqui de colocar o endereçamento. Vou colocar. Vou também e salvei. Voltar pra cá. E tá dando erro ainda. Bom, ele tá falando que tem 8 erros aqui, é porque a gente não terminou o listar lá embaixo. Vamos terminar o remover aqui primeiro. Então a gente terminou, né, com esses valores que a gente inseriu. Aí, no listar, a gente também vai precisar terminar o inserir. Então vamos terminar o inserir, que é a mesma lógica do remover. A gente só vai alterar aqui os parâmetros que a gente muda de
de atribuição de valor para struct, né? Então, vou colocar aqui P de ID, que é o ID, vai ser igual a contador mais 1. Quem vai ser esse contador? É a variável que a gente não tinha criado ainda, mas vai ser uma variável para controlar a sequência das folhas, né? Então vamos lá, vou criar ela aqui então, int contador. Beleza, aí vou lá no nosso método construtor novamente e vou colocar aqui que o contador vai iniciar em 0. Contador é igual a 0. Beleza. Aí atribuo aqui, contador é igual a... O ID é igual ao contador mais 1. Então sempre quando eu chamar o inserir, eu vou alimentar a sequência. Então vou colocar aqui. Aqui eu só alimentei o ID, mas o contador ele continua valendo 0. Só que como eu estou implementando o elemento, eu preciso adicionar mais coisas eu preciso contar mais um lá no contador, né? Porque aqui eu só mudei o ID, eu não mudei o contador. Ele vai continuar sendo 0. Então, se eu não der aqui um contador mais, ele não vai alterar ele não vai alterar a quantidade lá no contador. Então, depois de eu atribuir aqui mais um, eu dou um contador mais, para ele aumentar a sequência lá. Aí, eu vou colocar o que aqui também? Eu vou falar que as folhas disponíveis vai ser igual a folhas disponíveis menos o que ele mandar aqui de alcifolhas. Por quê? Quando ele informar lá um arquivo, um exemplo lá de um arquivo qualquer, imprimir de 20 folhas. Se eu tenho 50 folhas, as minhas folhas disponíveis vai ser 50 menos os 20 que ele mandou. Então, sempre que chamar o método inserir, eu já vou remover as folhas já aqui também. Aí eu continuo atribuindo aqui, né, nessa mesma lógica. Vou copiar esse cara aqui. Tem mais duas variáveis. A segunda é nome, né? E a terceira é folhas, né? Beleza. Então o nome vai ser igual a alcinome. Alcinome. E folhas vai ser igual a alcifolhas. Beleza? Tranquilo. Então aqui a gente fechou o nosso método inserir também. Aí a mesma lógica aqui do contador, né? Do contador não, dos ponteiros, início e fim, ele vai atribuir a mesma lógica. Aí vamos voltar lá para o nosso método listar então. Voltando aqui então para o método listar, a gente vai fazer, enquanto o remover agora ele tem 3 variáveis, né? Ele tem 3 variáveis na função, se eu colocar ele para chamar aqui, ó, remover, ele mostra lá o alce_id, alce_nome e alce_folhas. Então, como esses caras aí eu não preciso informar um valor para ele remover, porque ele vai sempre mudar o valor quando chamo o método remover, eu só vou colocar aqui então um y, um z e um x, que é só uma variável qualquer, não tem nenhum valor, é só para ele chamar a função mesmo. Aqui eu preciso criar os nomes, né? Então vou criar aqui y e x, vou declarar as variáveis, né? E vou declarar aqui também a variável string z. Beleza. Aí foi. Aí quando ele remover isso aqui, o que eu vou pedir para ele fazer? Vou atribuir aqui na minha retorno o que? Retorno vai ser igual a retorno mais toString de y mais ponto e vírgula. Não, agora o formato de arquivo é um tracinho, tá vendo? Então vou colocar mais um tracinho. Aí eu vou ter que fazer isso aqui 3 vezes, porque são 3 variáveis. Então vou colar aqui e colar aqui. Na última eu não preciso colocar esse tracinho aqui, ó. Eu apago ele. Então vai ser o y concatenado com tracinho
concatenado com o x, quer dizer, com o z, que é o nome do arquivo, e concatenado com o x, que é a quantidade de folhas. Então, o y está representando o ID, o z está representando o nome do arquivo e o x está representando a quantidade de folhas. Então, aqui a gente fechou a nossa string. Aí, desse valor que ele remover, que foi necessário para eu atribuir aqui na minha string, isso que ele estiver removendo, eu já vou dar um inserir aqui na minha filha auxiliar, igual a mesma lógica lá anteriormente. A fila auxiliar, então, ela pede apenas o nome do arquivo e a quantidade de folhas. O nome do arquivo a gente está chamando ali com a variável z no remover e a quantidade de folhas com a variável x. Então, eu insiro z e x, que vai ser respectivamente o nome e a quantidade de folhas do arquivo. Aí aqui no remover eu faço a mesma coisa, remove y de z e de x. E aqui no inserir, para eu devolver os elementos que eu removi da fila, né? Porque eu removo pela mesma lógica, lembra? Eu removo para fazer um tratamento de dado e depois devolvo esse valor lá. Então aqui no inserir eu faço a mesma coisa. Inserir de y, z e x. Beleza. Uma coisa aqui que ele está dando erro, ó, é que o z ele já é uma string, então não preciso fazer esse toString, eu só chamo o z aqui. Beleza. Aí esse retorno aqui de popback que a gente dava antes, a gente não vai precisar dele aqui, porque no fim eu não concateno com ponto e vírgula igual concatenava no outro lá. Então eu posso retirar ele aqui, porque vai dar certinho a nossa string. Aí aqui ele tá dando um erro, ó, porque o inserir é só 2, né? É só o nome e a quantidade de folhas. Opa, alterei no errado aqui. Aqui embaixo, ó. Inserir é só 2, porque o ID eu não informa. Então tem que resolver os erros. Bom, então resolveu os problemas, salvei o arquivo, ele sumiu os erros. Voltando aqui então para o nosso método de listagem, quando eu chamar essa função aqui, tanto para aqui no inserir, ele vai adicionar mais um elemento no ID, só que eu não estou inserindo um elemento, eu só estou fazendo isso para imprimir, eu só estou removendo e imprimindo. Então, se eu chamar o inserir, ele vai tirar folhas lá, mas não é para ele tirar, porque a gente só está chamando isso para fazer a contagem, a gente não está inserindo mais elementos na impressão. Então, antes da gente chamar esse inserir aqui, para dar um efeito nulo na nossa quantidade de folhas e lá no nosso ID, a gente precisa tanto dar um contador menos menos, porque quando a gente chama o inserir, ele dá um contador mais mais. Então, antes de chamar o inserir, a gente dá um contador menos menos, para ele anular esse efeito do contador de mudança. E a gente vai inserir também, a gente vai chamar aqui o alce fila, ponto inserir folhas, com a quantidade de folhas que ele vai trazer desse elemento que ele estiver removendo. Ou seja, se eu chamar o inserir, ele vai remover lá das folhas disponíveis a quantidade de folhas do elemento, que é o que a gente parametrizou lá no inserir. Ó. Folhas disponíveis é igual a folhas disponíveis menos folhas auxiliares. Só que eu não posso remover essas folhas porque eu só estou fazendo isso para mim listar. Eu só estou removendo da lista ali, da fila, só para mim listar os elementos. Então eu não posso perder essas folhas lá. Então eu dou um adicionar dessa quantidade antes. Aqui, ó. Eu adiciono as folhas antes para depois chamar o inserir. Aí o que eu adicionei vai ser removido, então o efeito vai ficar nulo. Então aqui eu mato o meu while. Aí a mesma coisa aqui embaixo, ó. Antes de eu inserir lá na minha lista, eu preciso dar um inserir folhas também. Porque senão ele não vai inserir, né? Porque como eu removi ali em cima, como eu já imprimi, ele não vai inserir, porque estava sem folha. Então eu insiro a folha, insiro as folhas, depois insiro os elementos. Beleza, aí esse é nosso método remover, então. Aí voltando lá no nosso modo inserir, faltou uma coisinha lá.
Lembra que uma das restrições era que não pode inserir se não tiver folha? Então a gente vai adicionar esse if aqui. Então, basicamente eu vou fazer o quê? Aqui, antes de tudo, logo no início, eu vou colocar if listar folhas, que é o método que a gente criou para trazer a quantidade de folhas disponíveis, for menor que o alce folhas, que é o valor que o usuário vai dar para a gente que ele quer imprimir, se isso aqui for menor, já dá um return false aqui. Beleza? Que aí ele já vai parar na hora. Aí, se não, ele vai prosseguindo aqui com o código. Atribui o ponteiro, recebe o valor da ID com o valor que está lá no contador, sequencial, né? Aí o contador passa a ser um número a mais, porque acabou de inserir um novo. Folhas disponíveis vira aqui. Aqui a gente distribui os dois valores para os outros dois elementos da struct. E aqui segue a mesma lógica do anterior. Beleza, então em tese o nosso código está pronto. Vamos testar ele então. Aí, pessoal, uma coisa que ele acusou de erro aqui, que eu fiz errado, é que aqui no inserir não é endereçamento. Então a gente pode tirar esse comercial aqui, porque a gente vai estar inserindo valor mesmo lá na struct, e não no endereço de memória dela. Então a gente pode alterar aqui e altera aqui no fila.h também, ó. Tira aqui o ezinho comercial. Beleza? Acho que agora ele vai rodar, vamos ver. Bom, eu vim aqui no arquivo main, então, dei um system clear e um teste 2. Aí ele apareceu aqui do lado, ó. Então, em tese está funcionando. Então, vamos testar realmente agora. Bom, primeiramente, vou fazer o teste de inserir valor na lista. Então, vou pegar um rascunho que eu tinha aqui. Antes de inserir valor, eu preciso inserir folhas, né? Então, vou colocar aqui um rascunho que eu tenho. Colei aqui o rascunho, vou executar ele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou inserindo 3 folhas e estou falando para ele me listar a quantidade de folhas. Vamos ver que ele vai retornar aqui. Olha lá, ó. Inserindo 3 folhas, total de folhas, 3. Beleza, então está funcionando o inserindo folhas como listar folhas. Beleza, agora eu vou testar. Vou inserir 5 elementos na fila. Só que como eu inseri só 3 folhas, ele não pode inserir os 5, certo? Porque ele tem que porque como vai acabar as folhas no terceiro, esses dois aqui ele não pode inserir. Então vou fazer esse teste para ver se ele vai inserir os 5. E logo depois já vou chamar aqui embaixo também a listagem deles. Então coloquei aqui listando minha fila listar, para ele exibir para a gente a lista. Então vou executar aqui. Compilou, tá rodando. Então ele mostrou, ó. Total de folhas, 3. Na verdade ele retornou certinho, ó. Porque eu inseri só 3 folhas e eu estava tentando inserir um de 10, um de 5, um de 300, um de 3, um de 100. Ele não poderia inserir nenhum, só o de 3 mesmo, ó. Então ele retornou certinho. Então ele passou nesse teste de inserção. Vamos para o próximo teste agora. O próximo teste, então, deixa eu copiar aqui. Vou pedir para ele exibir o total de folhas. Pedir para ele exibir o total de folhas. E já vou remover um elemento. Vou pedir também para ele remover um elemento. Imprimindo o elemento. Chamo aqui o comando remover. E depois vou fazer a listagem novamente, para ver como que ficou lá a nossa lista. Deixa eu só arrumar aqui.
e chamo o total de folhas novamente, só para ver como que ficou o total de folhas. Então, em tese, depois que eu executar isso, como aqui, ó, ele só trouxe um, e eu vou remover um, a nossa fila aqui quando eu chamar ela vai ter que estar sem nada. Então, vamos chamar esse comando aqui. Aí ele rodou novamente, aqui ele fez o mesmo processo, né? Inseri 3 folhas. Então aqui ficou com o total de 3. Fiz o teste de inserir 5 elementos. Ele só inseriu 1, porque é a quantidade de folhas que tinha disponível. Aí ficou com as folhas zeradas, imprimi um elemento, fila de impressão ficou sem nada. Então beleza. Aí eu vou fazer um teste aqui agora rapidinho. Inserindo 10, 15, 18 folhas. Porque aí ele vai ter que deixar, né? Eu inseri esse, esse e esse. Então vamos ver, vou executar aqui também. Aí ele compilou, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Ó. Ah lá, retornou pra gente, ó. E aí já pegamos um erro aqui na fila na listagem. A gente esqueceu de dar o /n, ele tá trazendo tudo na mesma linha. Então vou vir aqui rapidinho. No último carinha aqui eu vou dar um mais /n. Ponto e vírgula. Beleza. Opa. Isso, tá certo. Aqui mesmo, ó, dentro do método listar. Então vou chamar novamente aqui os nossos testes. Aí ele compilou, tá indo. Ó, ele não quebrou. Ele continua trazendo na mesma linha. Deixa eu ver que eu tô errando aqui. Então é o Y, o Z e o X e um /n. Ah, aqui ó, pus o ponto e vírgula antes. Beleza, acho que agora tem que ir, hein? Vamos lá. É bom que vai dando esses erros que a gente vai fixando o conteúdo, né? Estende um pouco o vídeo, mas fica mais abrangente. Vamos lá então. Tá compilando. Foi, ó, agora quebrou certinho, tá vendo? Então aqui, ó, ele inseriu o 10, beleza, tinha que inserir mesmo. Inseriu o 5, beleza, porque ainda tinha folha. Inseriu o 3, então matou as 18 folhas que eu inseri lá. Ficou com total 0, imprimiu um elemento, ele sempre imprime o primeiro elemento da fila. Então ficou 2 e 3. O ID permaneceu, tá vendo? Ó? Continuou com 2, continuou com 3. E o final da folha ficou 0. Então acredito que é isso. A gente fez os testes aqui basicamente. Deu certo. Vou estar deixando aí também na descrição novamente para baixar. E é isso, galera. Valeu.